Bom dia, pessoal. Bem, hoje na nossa aula de clínica cirúrgica, a gente vai falar um pouco sobre a preparação e os tipos de cirurgias, tá bem? Então, peguem seus lápis, canetas, cadernos, façam suas anotações, estejam tirando suas dúvidas ou na plataforma ou no WhatsApp no privado, tá bem? E passando logo a informação, que eu não sei se vocês viram, mas eu deixei no mural na plataforma também, tá? Falando a respeito das nossas atividades esse mês. Tendo em vista a demanda de atividade que tem sido muito grande, eu creio, né? Não só por parte das específicas, quanto das atividades da base comum também. Então, por esse mês, eu estarei optando em não passar atividades semanalmente. A nossa forma de avaliação esse mês vai ser baseado em um provão na nossa última aula do mês, tá bem? Irei fazer um provão, uma atividade contendo questões sobre todos os assuntos que a gente vai ver durante esse mês, tá? Então vai ser a partir dessa atividade, desse provão, que eu vou estar avaliando vocês. Mas isso não vai impedir que vocês sejam participativos e ativos na plataforma, porque isso também vai contar pontos, tá bom? A participação, a atividade, a presença de vocês na plataforma, o engajamento de vocês também, tá bem? Então, durante esse mês não terá atividade, eu vou estar disponibilizando para vocês a aula gravada, o slide também e uma apostila com mais detalhes, né? Tanto que eu vou estar falando para vocês, como o que vai estar aparecendo no slide. Tudo para tentar facilitar. Dependendo da aula, também poderei estar colocando um vídeo complementar sobre o assunto. Então, estejam ativos, estejam participativos, prestem atenção nesses detalhes, nesses vídeos complementares também, porque eu posso estar vindo a tirar questões e perguntas dele, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. A preparação para a cirurgia. Nas cirurgias eletivas, elas são realizadas uma bateria de exame para serem avaliados pelo médico para a realização de uma intervenção segura, tá? E existem algumas condutas que são indispensáveis e dentre elas vão estar exame de sangue, né? Que é para a gente ver como é que vai estar as taxas do sangue, se vai estar tudo bem, se não vai precisar essa cirurgia ser levada mais para frente, ser adiada. Uma radiografia para poder ver direitinho como é que tá, se tá tudo bem, né? Uma avaliação cardiológica para o risco de não ter uma complicação no momento da cirurgia, né? Um eletrocardiograma que vai ser passado pelo cardiologista no momento da avaliação cardiológica, tá? Então, essa avaliação, esse eletrocardiograma tem que ser passado de preferência pelo cardiologista. Claro que para a nossa realidade, às vezes você não vai ter um cardiologista especializado, mas pode também ser passado pelo médico cirurgião que vai estar ali avaliando para a sua cirurgia, tá bem? E uma avaliação pré-anestésica. Infelizmente, para a gente, para a nossa cidade, na nossa realidade, a gente não tem essa avaliação pré-anestésica. Mas em cidades maiores, de porte maior, com hospitais de porte maior, a gente já tem essa realidade de uma avaliação pré-anestésica, onde você vai ver a sua resistência para aquela anestesia, se você não vai ser resistente a ela, quanto a dosagem direitinho, se vai bater, entendeu? Então é muito importante. Porém, para a nossa realidade, a gente ainda não possui, tá? Recomendações gerais para o procedimento. Evite tomar aspirinas ou remédios contendo AS e vitamina E. Essas são dicas e condutas que vocês vão estar falando para o seu paciente, que vocês vão falar para o seu paciente antes, durante a preparação dele antes da cirurgia, tá bem? Que existem casos onde o paciente ele é internado com até 24 horas antes da cirurgia, dependendo da cirurgia que ele for fazer. Então,
No momento da internação, ele vai ser internado, você vai passar essas recomendações para o seu paciente, para o acompanhante, para que eles venham estar cientes do que podem e do que não podem fazer, tá certo? Então, estejam atentos para isso. Claro, se o paciente não for internado com antecedências, essas recomendações vão ser passadas pelo médico que vai estar fazendo a avaliação dele, certo? O avaliador da cirurgia, tá bem? Dando continuidade. Evite tomar aspirinas e remédios contendo AS e vitamina E por pelo menos 10 dias de antecedência, tá, da cirurgia, pois ele poderá interferir no processo de coagulação. Essa dica o médico vai dar antes da cirurgia. Evite todo e qualquer medicamento para emagrecer, que eventualmente esteja fazendo uso por um período de pelo menos 10 dias. Vocês vão estar sempre perguntando para o paciente: você fez uso de alguma dessas medicações, seja ela essa ou da vitamina, ou de algum medicamento para emagrecer? Tudo isso deve estar constando no prontuário, no momento que você vai receber esse paciente para internação ou para cirurgia, tá? Evite tomar ou usar substâncias tóxicas ou drogas nas 2 semanas antecedentes. Essa entrevista toda vocês vão fazer, tá? Não fume nos 15 dias que antecedem a cirurgia e nas 2 semanas de pós-operatório, pois poderá haver retardo na cicatrização. Vocês vão estar perguntando: Dona Maria, seu José, você é fumante? Se ele falar que sim, você vai perguntar: você estava fumando de forma ativa durante esses 15 dias? Dependendo da resposta dele, você vai anotar no prontuário, tá? E quando ele sair da cirurgia, você vai passar a recomendação para ele também, para que ele não fume durante pelo menos os 15 dias após a cirurgia, para não ter retardo de cicatrização. Não se exceda em exercícios físicos, alimentos e não tome bebidas alcoólicas. Isso também entra na questão da cicatrização, tá? A menstruação não é impedimento à sua cirurgia. Erroneamente, a gente tem aquela questão de tá menstruada, não pode fazer uma cirurgia, porque vai ter uma hemorragia, vai ter perda de sangue. Porém, não. O sangue da menstruação é um sangue fora a parte, não vai ser ele que vai causar uma hemorragia em você. Claro, isso dependendo só se for advindo de outras patologias. Porém, se for uma menstruação normal, ela não vai ser impedimento para a cirurgia. Mas, claro, dê preferência a programar para fazer a cirurgia fora do período menstrual, tá? Comunique qualquer sinal de resfriado, conjuntivite, herpes ou infecções que venham a surgir na semana anterior à cirurgia, tá bom? Então, todos esses detalhes, todas essas perguntas devem ser feitas no momento que o paciente estiver sendo internado. Você vai receber o paciente para a internação, você vai fazer toda essa entrevista. Geralmente contém essas perguntas no prontuário. Quando você vai fazer a recepção, você vai lá fazendo a entrevista e vai marcando. E quando esse prontuário der entrada no centro cirúrgico, seja com você ou com seu companheiro que vai estar lá dentro para receber esse paciente, ele vai dar uma olhada no prontuário e vai ver se esse paciente está apto ou não para dar entrada no centro cirúrgico. Preparativos na véspera e no dia da cirurgia. Na véspera, tome banho normalmente, mas não use cremes, loções ou qualquer outro medicamento tópico, tá? Alimentação leve até meia-noite para evitar que o estômago esteja cheio e que durante a cirurgia o paciente venha ter crises de vômito ou até de diarreia, tá? Evitar bebidas alcoólicas ou refeições muito fartas na véspera da cirurgia. Bebida alcoólica já é de praxe, não se pode estar sob efeito de álcool, até porque temos a questão que a anestesia não pega, e se pegar é de forma mais diminuída, menos potencializada. Então, vamos evitar a questão da bebida alcoólica. E da alimentação forte é pelo mesmo motivo anterior. Evitar estar com o estômago cheio,
alimentação de difícil digestão, tá bom? Observar jejum total de 8 horas antes da cirurgia, inclusive de água, café, balas e refrigerantes, tá bom? Tem que ser um jejum total durante pelo menos 8 horas que antecedem a cirurgia. Então, como a gente viu, a alimentação no máximo até meia-noite. Esse paciente deve dar entrada no hospital logo cedo e até o momento da cirurgia. Se ela vier ocorrer a começo da tarde, final da tarde ou pela manhã, esse paciente deve ter no mínimo 8 horas de jejum antes da cirurgia, tá? No dia da cirurgia, tome somente a medicação prescrita pelo médico, tá? Nada de usar outros tipos de medicações para não causar complicações durante a cirurgia nem no pós-cirúrgico. Não use cremes ou maquiagem, deixe pelo menos uma das unhas sem esmalte ou base. Essa questão do esmalte é muito importante pela questão da cianose. Quando a nossa pele começa a ficar cianótica, com baixo nível de oxigenação, a gente começa a ver que as extremidades ficam arroxeadas. Então, qual é o primeiro lugar que vai ficar arroxeada? As unhas, tanto das mãos como dos pés. Então, quando você não está com nenhum esmalte, vai ficar mais fácil de se detectar esse momento da cianose, da falta de oxigenação no organismo, tá? Venha com roupas confortáveis e folgadas, que não precisem ser colocadas pela cabeça, pois serão usadas no momento da alta. Roupas mais folgadas possíveis, nada daquelas roupas. Você vê o paciente chegando com aquela roupa fechada, aquelas roupas jeans apertada, calça, avise logo, olha, traga uma roupa própria, ou uma camisola de botão, ou um baby doll folgadinho, um vestido folgadinho, porque vai ser mais fácil para o momento da alta, não vai estar comprimindo o local da cirurgia, tá bom? Traga uma bolsa pequena com objetos de uso pessoal. Por incrível que pareça, a gente vê chegando no hospital, principalmente mulheres, para cesariana, trazendo realmente malas. Então, é um peso desnecessário, até mesmo com a questão de risco de contaminação cruzada. Trazer contaminação de fora para dentro do hospital e do hospital para a sua casa. Então, bolsa pequena, com itens de uso pessoal mínimo possível. Não leve joias nem objetos de valor. E ao chegar ao hospital, comunique na recepção o nome e o telefone do familiar ou acompanhante que virá buscá-lo, isso em casos de cidade grande, onde não é permitido o acompanhante, tá? Em cidade pequena, como a nossa, que a gente fica com o acompanhante dentro do quarto, é essencial que você deixe sempre o número de telefone para um caso de uma complicação. Não só para quem está lá dentro, mas caso alguma pessoa fora seja mais ágil para resolver alguma coisa, sempre ter esse número de telefone disponível, tá? Retire peças íntimas, calcinha, sutiã, cueca, na hora de se preparar para ir ao centro cirúrgico. E nesse momento você irá receber um hobby próprio para a cirurgia. O vulgo camisolinha da cirurgia, aquela que deixa você com o bumbum exposto. Então, vocês vão receber a roupa apropriada para adentrar o centro cirúrgico. São roupas que vão estar lavadas, esterilizadas, direitinho, sem risco de contaminação cruzada, tá? Pós-operatório em casa. Outras dicas que vocês vão estar repassando para o paciente no momento da alta. Acabou a cirurgia, o paciente teve lá seus dias de pós-operatório no hospital. Quando ele for receber a alta, você vai passar todas essas orientações para esse paciente, para que ele venha estar ciente de como ele deve se portar em casa no pós-operatório. O paciente irá receber medicamentos para controlar a dor, irá receber a receita com os medicamentos para controlar a dor e você vai orientar a tomá-los de acordo com a prescrição médica, tá? Proteja a incisão cirúrgica do banho com sacos plásticos ou papel filme para evitar contato. Isso nas primeiras horas, tá bem? Porque logo em seguida que o paciente tiver alta, é aconselhável você, dependendo da cirurgia, deixando claro,
você vai aconselhar a estar lavando sempre com água corrente, água limpa e sabão neutro, tá bem? O curativo deve ser trocado diariamente para evitar o risco de contaminação, de infecção, tá bem? Você não voltar com esse paciente que saiu com uma cirurgia limpa e seca, voltar com uma cirurgia totalmente infectada, tá? Evite ficar o tempo todo na cama. Passe a maior parte do tempo sentado confortavelmente em um sofá ou em uma poltrona e não se esqueça de manter exercícios de pés e pernas para evitar trombose. Você vai estar aconselhando que o paciente esteja fazendo esse tipo de exercício, levantamento com as pernas, vai deitar, vai colocar as pernas mais elevadas para melhorar a circulação do sangue e evitar trombose ou até gangrena também, tá? Deitar na cama apenas quando for dormir, porque isso a gente vê muito, estou cirurgiada, vou ficar deitada imóvel. Não, você tem que sim se movimentar, até para evitar, como já foi dito, úlceras, evitar gangrenas, evitar tromboses, então tem que ter essa movimentação. E qualquer dúvida, retorne ao seu médico e comunique, tá? Tipos de cirurgias e potencial de contaminação. As cirurgias não são todas iguais e elas podem ser classificadas de diversas formas. Entre elas, nós temos as cirurgias limpas, potencialmente contaminadas, contaminadas e infectadas. As cirurgias limpas, elas vão ser aquelas que são realizadas em tecidos estéreis ou aqueles tecidos que são passíveis de contaminação, de descontaminação e de contaminação, tá? Na ausência de processo infeccioso ou inflamatório ou de cirurgias eletivas, que não apresentem drenagem ou cirurgias em que não ocorram penetração no trato digestivo, respiratório e urinário, tá bom? Essas vão ser cirurgias limpas. Como exemplo, nós temos a artroplastia de quadril, cirurgia cardíaca, cirurgia vascular e procedimentos ortopédicos eletivos. São cirurgias limpas porque não vão ter parte com nossos tratos digestivos, com substâncias, com líquidos corporais que venham trazer infecção cruzada entre um organismo e outro. Cirurgia potencialmente contaminadas são aquelas realizadas em tecidos que vão ter colonização de flora microbiana pouco numerosa ou em tecidos de difícil descontaminação, com ausência de processo infeccioso e inflamatório, tá? E com falhas discretas no transoperatório. Ocorre a penetração no trato digestivo, respiratório ou urinário, porém sem contaminação significativa. Como exemplo, nós temos a cirurgia do intestino delgado, a eletiva, tá? Cirurgias biliares, onde não vai ter a obstrução da bile, feridas traumáticas limpas em até 10 horas após o trauma da ferida, tá bem? Prostatectomia, cirurgia da próstata. Cirurgias contaminadas, né? Vão ser aquelas realizadas em tecidos colonizados por flora bacteriana e cuja descontaminação seja de difícil acesso ou até mesmo impossível, bem como aquelas que tenham ocorrido falhas técnicas, tá? Ausência de supuração, ausência de pus e no local da cirurgia. Como exemplo, nós vamos ter a cirurgia de cólon, desbridamento de queimaduras, cirurgias bucais, fraturas expostas, feridas traumáticas com mais de 10 horas. Aqui a gente vê aquele pequeno detalhe, né? Potencialmente contaminadas, feridas traumáticas de menos de 10 horas é uma cirurgia potencialmente contaminada e uma cirurgia contaminada é aquele ferimento traumático de mais de 10 horas, porque passou as 10 horas, passou aquele períodozinho de, como a gente chama, o prazo, né, para aquele ferimento não vir estar totalmente contaminado. Após 10 horas você não tem mais segurança nenhuma disso, então já passa a ser configurada como cirurgia contaminada. E cirurgias infectadas são todas as intervenções cirúrgicas realizadas em qualquer tecido ou órgão
com presença de processo infeccioso, que venha ter a supuração, ou seja, que venha ter o pus no local. Ou que venha ter também tecido necrótico, que possua corpos estranhos ou feridas de origens sujas. Como exemplos, nós temos as cirurgias do reto e do ânus com presença de pus, cirurgia abdominal com presença de pus e conteúdo do cólon. São cirurgias altamente infectadas, que se tiver contato com outra parte do seu corpo, vai estar causando uma infecção grande no seu organismo. Então, o cuidado é maior, tá bem? Etiologias dos ferimentos. Opa, eu acho que eu passei demais. Pronto. As etiologias dos ferimentos temos a cirúrgica, a traumática e a crônica. A cirúrgica como o nome já diz, é a etiologia que vem causada por uma incisão cirúrgica, por um bisturi, por uma tesoura cirúrgica, tá? A traumática vai ser causada por uma agressão mecânica, térmica ou química, corte por algum material, instrumento de trabalho, com queimaduras de segundo ou terceiro grau, química com também substâncias que venham causar danos à pele, então é uma etiologia de ferimento traumático, tá? E a crônica, que é causada por uma fisiopatologia como úlceras de pressão e úlceras varicosas, que vai ser causado pelo próprio tecido de acordo com a pressão do ambiente, com a pressão de superfícies no local. Causas possíveis de infecção na incisão cirúrgica vão ser a suscetibilidade do paciente, a diabetes, a hipertensão, a obesidade, a anemia, a nutrição, são causas passíveis e possíveis de infecção. Severidade da doença, a doença vai ter uma complicação devido aos itens anteriores que a gente viu, a falta de cuidado no trato no pós-operatório, tá bom? Contaminação do ambiente e da equipe na sala de operação, tá? Então, vai ter essa infecção cruzada, não usaram a roupa certa, esterilizada de forma certa, podem ter pegado de um local contaminado e migrado para outro local não contaminado e ter acontecido essa contaminação. Presença de corpo estranho deixado no local após o fechamento. Hoje em dia a gente não ouve tanto, mas teve um tempo que a gente via muito falar sobre médicos que fecharam a cirurgia com tesouras, com gaze, com tampão no paciente. Então, é um caso de infecção, tá? Material implantado e precariedade no momento da cirurgia. São algumas causas que são possíveis de infecção. Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estejam entrando em contato, tá bom? Mandem mensagem no privado, tirem suas dúvidas ou até mesmo na plataforma. Vou estar à disposição para sanar essas dúvidas de vocês, tá bem? Bom dia, boa semana e até a nossa próxima aula.